Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Tempos Podcast. Hoje com uma programação diferente. A gente quer falar de um livro novo que está chegando. E temos aqui as ilustres presenças de Valéria Leite, minha colega professora do Departamento de História, e também o professor Aparecido Cardoso, pesquisador da História do Norte de Minas. Obrigado, pessoal, por virem aqui ao Tempos. Muito grato pela atenção, Mac. Nós é que te agradecemos, Mac. Então, a gente está aqui para divulgar que a capinha do livro é uma coletânea, né? História do Norte de Minas Gerais, volume 1, Sociedade e Estado, né? São, ao todo aqui, 11 capítulos, né? E a gente vai falar um pouquinho rapidamente sobre eles, né? Joia. Bom, Mac, boa tarde a todos. A coletânea contém 11 capítulos, né? Então nós fizemos uma divisão ali aproximada para o período colonial, para o Império e para a República. Então os capítulos, né, situados no período colonial, eles tratam basicamente do mandonismo bandoleiro, né, das relações de poder no sertão, da questão da violência, da presença do Estado, e toca também em um aspecto, né, que ainda se faz muito presente nos estudos, que é sobre a questão do isolamento do sertão. A partir do capítulo 3, foi discutida essa questão, demonstrando, né, que essa ideia de isolamento do sertão, ela não existiu, porque havia, né, mesmo após os motins do sertão em 36, essa integração, né, entre o sertão e as regiões de mineração, essa integração continuou existindo, né, até mesmo depois do declínio da mineração. E o capítulo, outro capítulo também, é sobre a questão da Jaíba. Nós buscamos, lá no século XIX, os primeiros projetos de modernização da Jaíba, né? Principalmente nos trabalhos dos primeiros intelectuais que pensaram a modernização do norte de Minas, que no caso é o Antônio Augusto Veloso, o Ciro dos Anjos, o Urbino Viano e o Sebastião Tupinambá. E na sequência disso, né, a partir do capítulo 7, 8, 9, 10 e 11, a gente traz aí as questões, por exemplo, João Paulo está trazendo um capítulo falando sobre educação, depois a gente tem as questões que envolvem a luta pela terra, né, Andrei, que é um nosso colega que está na organização também, infelizmente não pôde estar aqui, mas ele fala sobre a luta na terra em Cachoeirinha. Depois a gente traz a criação das mulheres, né, a criação da delegacia de mulheres, né, e, por fim, a gente fala das articulações políticas para a criação dos novos municípios que aconteceram ali na década de 90, com o capítulo da Diana Isabel Carvalho, né, e a gente encerra com um capítulo que trata das audiências públicas regionais no norte de Minas, ali na década de 90 também, a partir de 1993, e é isso o livro, né? A gente buscou trazer estudos diferenciados, de temáticas diferentes, mas sempre abordando a relação sociedade e Estado, né? Em vários momentos históricos. É isso. Joia, vocês mencionaram alguns autores, mas eu queria pedir, eu peço a vocês que, por favor, fale o nome dos autores todos que estão aí, né? Os autores de capítulos, e de preferência o nome completo, porque essa galera aí alguns são até amigos, né? Colegas de faculdade, mas para o nosso público, né? Fala o nome completo deles. Tá certo. Então, quem faz a apresentação são os nossos organizadores, depois o prefácio, professor Laurindo Meck, né? O capítulo 1 é da professora aposentada Carla Maria Júnior Anastasia. Ela já trabalhou no PPGH, né, Meck? Sim, trabalhou. Depois tem a professora Célia Nonata da Silva, né? Capítulo 2. O capítulo 3 é Aparecido Pereira Cardoso. O capítulo 4 é Edneila Rodrigues Chaves. O capítulo 5 é Christoph Barros de Santos Damásio, né? O capítulo 6 é um capítulo escrito por mim, Aparecido e André, né? O capítulo 7 é Educação Escolar, tratado por João Paulo da Silva Andrade. E o capítulo 8, A Luta pela Terra no Norte de Minas, de André Lopes de Souza. O capítulo 9, da nossa colega Maria Clarice Rodrigues de Souza, sobre a delegacia
das mulheres, né, a criação da delegacia, e o capítulo 10, de Ana Isabel de Carvalho, sobre as articulações políticas no processo de emancipação municipal no norte de Minas, e o capítulo 11, o norte de Minas Gerais e as audiências públicas regionais, que é uma discussão que eu fiz na minha tese de doutorado. Joia. A gente quer convidar, né, a todas as pessoas que estão vendo e ouvindo, né, o seu podcast, né, para comparecer lá no evento de lançamento, que vai ser no Museu Regional, lá na Rua Coronel Celestino, né, ali no Centro Histórico de Montes Claros, no fundo da Matriz, dia 25, né, terça-feira, às 19 horas, né, a gente vai ter lá um evento com uma presença do Departamento de Artes, também da Unimontes, fazendo uma apresentação artística para a gente, com a professora Odília, né, Cido? E depois a gente vai, né, falar um pouco sobre o livro. É isso. Maravilha. Depois nós vamos gravar aqui no Tempos sobre o conteúdo do livro. Né? Hoje foi só uma apresentação aqui para divulgar, para que as pessoas possam comparecer ao lançamento. Mais alguma consideração, Aparecido? Não, Mac, é apenas convidar todos, né, para participar do lançamento. Na verdade, é o lançamento do primeiro volume, né, porque nós pensamos em uma coleção, né, que possa agregar, né, os estudos relativos ao norte de Minas, né, e também levando em consideração os trabalhos, né, que são considerados referência, né, na pesquisa sobre a região. Parabéns para vocês, também para o André Lopes, que é organizador do livro. E a gente se vê lá na terça-feira, se Deus quiser. Obrigada, Mac. Abraço. Um abraço.